Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é tecnologia aplicada à logística. Tópico a ser abordado nessa aula: ferramentas de gestão com o uso da tecnologia. Ao término desta lição, você deverá ser capaz de enumerar diferentes sistemas corporativos e suas funções, dar exemplos do seu uso no dia a dia de empresas, empregar esse conhecimento para aprimorar seus resultados no ambiente logístico. Conceitos de sistemas corporativos. Toda vez que a gente está falando de sistemas corporativos, são sistemas que de alguma maneira colaboram ou corroboram para que a empresa possa ter uma organização maior e ter maior controle. Controle significa que o processo de gestão, todos os gestores que fazem parte de uma organização possam saber tudo o que está acontecendo dentro da empresa apenas acessando o seu sistema. Isso faz com que gestores possam estar fora do local de trabalho e mesmo assim poder fazer o controle daquilo que acontece na empresa e podem fazer com que esses gestores tomem decisões de maneira mais efetiva, de maneira mais rápida, que em processos logísticos, volto a ressaltar, é extremamente importante porque isso faz com que a empresa possa ter maior lucratividade e sem dúvida nenhuma ser mais competitiva no mercado. Quando a gente fala desses sistemas, o primeiro dele, aquele que a gente chama de MRP, ele tem a ver com a requisição de materiais. Então ele trabalha especificamente com a questão do desenvolvimento de fornecedores e aplicação dessa questão relacionada ao fornecimento de matéria-prima, que vai compor o produto que vai ser fabricado ou manufaturado dentro desta empresa. Então dentro desse primeiro foco de sistemas, então um sistema que seja integrado nesse sentido, faz com que a empresa possa ter o maior número possível de fornecedores cadastrados, saber onde eles estão, quais os diferenciais que eles têm, a capacidade técnica que eles têm, a capacidade de entrega que eles têm e de certa maneira a empresa pode se planejar de maneira mais adequada, pode resolver problemas de última hora que porventura obtenha na produção de produtos, ter uma ideia geral, será que esse fornecedor é certificado, será que ele não é? Enfim, ter uma ideia mais global a respeito do fornecimento da matéria-prima e poder, de certa maneira, se programar com mais qualidade, se planejar com mais qualidade e, sem dúvida nenhuma, ser mais efetivo. O segundo que nós temos é o MRP2. Ele já trata de um processo que é de manufatura. Então, ele mais abrangente do que única e tão somente trabalhar com a questão do processo de entrega de materiais ou desenvolvimento de fornecedores, de ter um cadastro de fornecedores, mas ele integra a maior parte do processo que desenvolve a manufatura. Quando a gente fala do processo de manufatura, a gente pensa só no processo efetivo de estar fabricando um produto, mas vários são setores que estão envolvidos. Setor de finanças, setor de marketing, setor de engenharia, todos esses setores estão conectados nesse único sistema chamado MRP2, que faz com que todos esses gestores, de alguma maneira, possam tomar decisões em conjunto em prol de um objetivo central, que é o da empresa, da maior lucratividade da empresa, da maior efetividade dessa empresa. Então, o MRP2 é um conjunto de saberes alocados dentro de um determinado sistema que facilita também o processo dos gestores de maneira mais global. Por fim, nós temos o ERP. O ERP é o mais completo de todos esses, entretanto, aquele que é mais complicado de se efetivar. Colocar um sistema ERP para funcionar, que envolve todos os setores da empresa e pensando na cadeia de suprimentos também, não é tarefa nem um pouco fácil. Por isso é que quando a gente fala de implantação ou implementação de um sistema como esse, a empresa precisa ter um planejamento estratégico muito bem feito, muito bem organizado, saber exatamente aonde ela está e aonde ela quer chegar, entender todos os seus processos e todos os agentes que estão envolvidos nesses processos de maneira muito adequada, porque um sistema como esse é muito complexo de ser implementado e mais ainda, é muito complexo de ser executado. Depois de implementado, para que ele funcione da maneira a qual ele se propõe, esses propósitos da empresa, todos os objetivos que essa empresa tem, precisam estar muito bem alinhados. E nesse sentido, a gente diz que é bastante complicado e por isso só grandes empresas que hoje possuem softwares dessa natureza, que trabalham no sistema ERP, que podem dar esse suporte
para essas indústrias, porque isso já é disseminado de maneira muito mais adequada dentro dessas grandes empresas que possibilitam a inserção de um software como esse para que todos os setores que fazem parte de uma empresa, desde o processo de fornecimento, passando pela manufatura e entrega do produto final, possam estar alocados dentro desse software e trabalhando em conjunto para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Sistemas de apoio de armazenagem. O WMS também é algo fundamental nesse sentido, porque ele trabalha com o sistema de armazenagem de produtos. Pensando vocês com relação à armazenagem de produtos, é algo que para a indústria é algo que precisa ser trabalhado com muito carinho, porque aí acontece grande parte daquilo que nós chamamos de acuracidade, diferença entre aquilo que está efetivamente no sistema e aquilo que de fato está alocado lá no galpão que você armazena esses produtos. Veja qual a importância que existe de ter um sistema adequado nesse sentido, e o principal deles é o WMS, que vai ajudar o gestor a, de maneira muito rápida e objetiva, saber quais são os produtos que existem disponíveis nesse estoque, quais são a variedade, a quantidade, há quanto tempo esse produto está lá, saber como encontrar esse produto de maneira mais rápida para que ele possa entrar no processo de manufatura, para que ele possa ser entregue. Então, quando a gente está falando de galpões gigantes, quando a gente está falando de uma grande variedade de produtos, quer seja de matéria-prima, material semi-acabado, material acabado, ter velocidade para saber aonde está alocado esses produtos é de fundamental importância para que o gestor possa ter tranquilidade também de fazer a gestão nesse processo. Então, o WMS é o principal software que existe nesse sentido e que ajudam os gestores na questão de armazenagem de produtos, quer seja de produtos matéria-prima, semi-acabado ou de produtos acabados. Depois a gente tem o TMS, que trata especificamente sobre a roteirização, não especificamente é um de roteiro, mas que ajuda de alguma maneira a fazer com que eu possa ser mais efetivo no processo de entrega do meu material. Imaginem o seguinte, você tem um software que pode te ajudar a entender como melhorar a capacidade de carga do seu caminhão, ou seja, que você possa alocar esses produtos que serão transportados dentro do seu caminhão de maneira mais adequada, que possa criar um roteiro, um caminho mais efetivo. Imagine que a gente trabalhe, por exemplo, com produtos fracionados, imagine que a gente trabalhe com um sistema que nós chamamos de Milk Run, ou seja, de porta em porta, entregue pequenas quantidades de produtos em várias localidades diferentes. Imagine o quanto é importante se ter um sistema que possa me ajudar a criar um roteiro que seja mais efetivo para poder fazer isso. Então, tudo que envolve o processo de roteirização, a gente utiliza esse sistema para poder ser mais efetivo. E quanto maior velocidade eu ganho nesse sentido, maior é a minha lucratividade. Depois nós temos efetivamente aqueles que nós chamamos de roteirizadores, né? Que aí é o específico para o trânsito, aí é o específico para que eu possa criar um roteiro que seja mais efetivo, talvez dentro desse mesmo sistema que eu falei no Microrun. Quando a gente fala de logística, é bom que você pense talvez no seu dia a dia, né? Quando você pega um GPS desse que você utiliza no teu carro, um Waze ou o Google, ou qualquer outro GPS que você utilize para chegar de maneira mais rápida a um determinado local, pense que você vai ganhar um pouquinho em combustível, que você vai economizar combustível, você vai ganhar em tempo, que você vai conseguir chegar de maneira mais rápida, e principalmente você vai economizar peças do seu carro, pneu, óleo, o desgaste, enfim, tudo aquilo que envolve um custo efetivo para esse seu deslocamento. Imagine uma empresa que depende dessa questão do transporte para que possa ser efetivo. Imagine qual é a necessidade que existe de um planejamento adequado para poder usar esse recurso da melhor maneira possível, ou seja, minimizar todo e qualquer tipo de impacto, dando maior velocidade às entregas e para que você possa ser mais efetivo, para que essas entregas sejam mais rápidas, mais objetivas e melhore. Claro, volto a repetir, eu sei que estou parecendo bastante repetitivo quando falo em lucratividade, mas todos esses softwares são utilizados justamente para melhorar a efetividade e aumentar a lucratividade dessas empresas. E nós temos a implantação de sistemas de gestão de negócios.
Então, quando a gente fala de gestão de negócio, a gente está falando de maneira global. Então, quando a gente está pensando em sistemas que estejam voltados, ou que sejam voltados para o universo de gestão de negócios, a gente está falando lá na ponta do processo, a gente está falando da relação para com o consumidor. Todo o fluxo de informações são oriundas do mercado, que vem para essa empresa, para fazer com que ela, dentro das suas estratégias mercadológicas, possa facilitar o acesso do consumidor ao produto que é distribuído por essa empresa. Aumentando essa relação, ou melhorando essa relação, escutando melhor esse mercado e criando sistemas para facilitar o processo de entrega de produtos e serviços, faz com que a empresa também aumente a sua efetividade. Para que você conheça um pouquinho mais sobre os assuntos que foram tratados na aula de hoje, eu trouxe aqui a importância dos sistemas logísticos. Aqui você vai ter uma ideia um pouquinho mais apropriada desses sistemas que eu acabei de citar para você. De maneira ilustrativa, vocês poderão observar como que eles funcionam e como eles podem fazer com que essa empresa seja mais competitiva com o uso deles. E sistemas de informação e logística também é um outro link que eu deixo como um assunto importante para você ampliar esse conhecimento. Espero que vocês façam a leitura disso, porque certamente vai ajudar vocês a compreenderem, a fecharem um pouco esse conceito a respeito dos sistemas de informação voltado à logística que tratamos na aula de hoje. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre tecnologia aplicada à logística. Espero que vocês tenham gostado. Frequente nossas redes sociais e até a próxima.